nós temos o hábito, nós temos o costume de imaginar, de achar que nós só ficamos emocionalmente fragilizados quando estamos passando momentos ruins. Isto é um equívoco. Nós também ficamos emocionalmente fragilizados quando estamos passando momentos bons. Por quê? Porque quando estamos passando momentos ruins, muitas vezes nós ficamos impactados com a notícia ruim que recebemos. Nós ficamos, às vezes, totalmente entristecidos, desesperados, preocupados com os fatos, com a constatação da situação ruim que está diante de nós. E ficamos emocionalmente fragilizados. Por quê? Porque nos abalamos, porque nos entristecemos, porque ficamos preocupados. E isto é totalmente normal a nós, réis seres humanos. Amém? Ninguém aqui é Deus, ninguém aqui é anjo. Mas também ficamos emocionalmente fragilizados devido aos bons momentos da vida. Por quê? Porque às vezes ficamos fragilizados emocionalmente pela empolgação da boa notícia, pela empolgação do bom momento. Somos tomados pelo entusiasmo de um momento que tudo vai bem, de um momento que tudo corre às mil maravilhas, e aí a gente, emocionalmente fragilizado, se lança de cabeça, né? E a gente não percebe que decisões e atitudes tomadas nesta hora de forma impensada ou não devidamente planejada poderão gerar grandes transtornos em nossas vidas. É importante nós sabermos que muitas vezes, por não guardarmos o nosso coração, veja o que está escrito aqui, dele procedem as fontes da vida. Por não cuidarmos do nosso estado emocional como precisamos devidamente cuidar, muitas vezes os caminhos que a nossa vida toma são caminhos que nós não desejamos passar. Sabe, querido, nós devemos procurar ter uma vida saudável, por exemplo, com uma alimentação equilibrada, saudável, com atividades físicas, evitar o sedentarismo. Isso é maravilhoso. Nós devemos sim, de fato, termos este cuidado, termos esta observância. Devemos também sim desenvolver nossas habilidades, buscar capacitação pessoal, capacitação profissional. Devemos buscar crescer culturalmente, intelectualmente, ter uma vida social agradável. Isto é muito importante. Ainda mais você que é cristão, e não só você que é cristão, você também precisa, claro, buscar o crescimento espiritual com práticas cristãs, com a aplicação da palavra de Deus, com hábitos espirituais que vai te levar a se ocupar de funções e atividades ministeriais, mas que também vai te levar a uma vida de santidade, de aperfeiçoamento na presença de Deus. Mas você não pode se esquecer que, além de você ser cidadão desta terra e também ser cidadão do céu, ambas as condições de vida que você tem, ambas as naturezas que você tem, tanto física quanto espiritual, que te obriga a trabalhar e se capacitar, trabalhar e estudar, que te obriga a cuidar do corpo, se alimentar direito, fugir do sedentarismo, que te obriga a estar preparado para saber se portar em vários ambientes e situações no meio social que você vive, que também exige que você procure se preparar intelectualmente ou culturalmente para que você seja uma pessoa melhor em todas as áreas da vida. Também é importante que você considere que o fato de você ser crente, lavado e remido no sangue do Cordeiro, o fato de você ser santificado, salvo pela graça de Cristo, não imuniza você para as questões das emoções. Você não deixa de ser um ser emocional. Você precisa considerar que você tem sentimentos. E seus sentimentos, quando transtornados, gera problema na família, gera problema no trabalho, gera problema nas finanças, gera problema no relacionamento conjugal, gera problema no relacionamento com os filhos ou com os pais. Queridos, uma pessoa, se ela estiver tomada de um momento de transtorno emocional, ela acaba se tornando uma pessoa que se sente desagradável, feia, fracassada, incapaz, infeliz, não realizada, miserável. Ela se sente sempre excluída. Uma pessoa que está passando por um transtorno de ordem emocional, muitas vezes ela se coloca na depressão, ela acaba experimentando a síndrome do pânico, ela acaba vivenciando, infelizmente, sempre aquele sentimento de derrota, de falta de realização, de infelicidade. E por fim, ela pode ser levada a uma atitude
que um personagem bíblico foi levado, e nós vamos discutir disso já já, vamos falar disso já já, que acaba se tornando aquela pessoa que procura a sua própria morte, porque está vivendo um transtorno de ordem emocional. Seja por um ressentimento, uma mágoa, seja por um sentimento de fracasso, seja por uma humilhação, por um trauma, por um complexo, seja, quem sabe, por uma sensação de perda ou culpa, qual for o sentimento, seja um sentimento ruim, gerado por uma situação ruim, uma circunstância ruim, uma notícia ruim, ou seja também por um sentimento bom, precisamos buscar este equilíbrio, e é sobre isso que eu quero falar com você. Perceba o que está escrito em Provérbios 4, 23. Eu gosto de pregar com a Bíblia aberta. Por favor, mantenha a sua Bíblia aberta, porque o que eu estou pregando aqui não é o que eu acho, é a palavra de Deus. O que eu acho não importa para você. O que eu acho eu compartilho com você numa conversa informal, mas a palavra de Deus a gente prega aqui no altar. Por quê? Porque é do altar que sai a unção para a tua vida. E quando eu digo altar, não me refiro a esse elevado aqui diante de vocês, não. Me refiro ao momento. Agora está edificado aqui um altar à palavra. Agora há pouco o altar era para o louvor, agora há pouco o altar foi para a adoração. Você adorou com cantos, com palma, com dança, com finanças. Agora você adora e edifica o seu altar à palavra. Você ouve a palavra e essa palavra vai transformar, vai mudar a sua vida pelo poder que há nela, em nome do Senhor Jesus. Você recebe isso, pode dizer amém? A palavra de Deus diz em Provérbios 4, versículo 23, sobre tudo que se deve guardar, sobre tudo que você tem que se preocupar, vida saudável, alimentação saudável, atividade física, evitar o sedentarismo, sobre tudo que você tem que se preocupar, desenvolver sua habilidade, seu potencial, sua capacitação profissional, sobre tudo que você tem que se preocupar, em ter cultura, em ter nível de intelectualidade apropriado para o meio social que você vive, sobre tudo que você tem que se preocupar, buscar crescimento espiritual, buscar crescimento doutrinário, buscar aperfeiçoamento bíblico, você também precisa estar cuidando do seu coração. Diga quem está do seu lado, cuide do seu coração. Pastor, então eu vou procurar aí um cardiologista urgente. Não é disso que eu estou falando, olha aqui para mim, por favor. Não estou falando de você ir ao médico e fazer lá um check-up geral e falar, doutor, tá tudo bem com meu coração. O pastor falou que eu tenho que cuidar do meu coração. Quando eu refiro sobre coração aqui, eu não me refiro a essa bomba aqui que está bombeando sangue aqui, que está batendo e tornando possível aqui o sangue circular. Eu me refiro ao centro das tuas emoções, desejos, vontades, intenções, sentimentos. Amém? Querido, você precisa cuidar do seu coração. O que é que você tem sentido? Quais são suas vontades? Quais são suas intenções? Quais são os seus desejos? Se o seu coração, vou mudar a palavra agora, a partir de agora eu só vou usar isso. Se o seu estado emocional não estiver bem, você pode se tornar uma pessoa infeliz, sem sucesso e nunca ir adiante. Já percebeu uma pessoa com a autoestima, quando está lá embaixo a autoestima dela? Você fala bom dia, ela fala mal dia. Você fala tudo bem, ela fala só se for para você. Você sorri, ela fecha a cara. Você abraça, ela afasta. Você pega na mão, ela faz de conta que não pegou. Ela está totalmente se sentindo frustrada com alguma situação que você não imagina o que é. Mas ela não está bem. Ela não está bem. Isto é uma clara demonstração que o seu estado emocional não está equilibrado. Sobre tudo que se deve guardar. Qual é o conselho? Guarda o teu coração. Diga quem está do seu lado, guarda o teu coração. Agora nós vamos aplicar a palavra na prática. Diga assim, cuida do seu estado emocional. Ei, irmão, porque se o teu estado emocional estiver transtornado, se você estiver cheio de ressentimento, cheio de mágoa, cheio de complexo, cheio de trauma, cheio de sentimento de fracasso, se você estiver decepcionado, frustrado, se sentindo a pior pessoa da face da terra, ou nós vamos falar um pouquinho do outro lado, o estado emocional, quando a autoestima está lá em cima, quando a gente está confiante, quando a gente está se sentindo, o entusiasmo, a empolgação está lá em cima também. É óbvio que nós vamos falar disso também. Mas primeiro eu quero chamar sua atenção para isso. Você pode se tornar uma presa fácil, mais fácil ainda. Então você precisa vigiar, ok? Aí ele diz, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Por quê? Porque dele procede as fontes da vida. Irmão, tudo passa pelo nosso estado emocional. Sabe, amados, tem dia que a gente acorda mal, a gente não consegue fazer nada. E tem dia que a gente acorda muito bem e a gente se torna o melhor funcionário, o melhor patrão, o melhor chefe, o melhor marido, a melhor esposa, o melhor filho, o melhor pai, a melhor mãe, o melhor amigo. É verdade ou não é? Mas tem dia que a gente não presta para nada. O que é? Por que a gente está mal?
nosso estado emocional não vai bem. Então cuida bem disso, equilibra isso. Eu devo equilibrar e cuidar bem do meu estado emocional. Por quê, pastor? Eu preciso saber me portar diante das situações, sejam elas negativas ou positivas que a vida me impõe. Haverão situações negativas e situações positivas. O que você talvez mais se preocupa, e foi a ênfase da primeira parte desta minha introdução na mensagem, é a negativa. Mas você precisa se preocupar também com as questões positivas, que às vezes a negativa é óbvia, que você vai talvez se preocupar, mas a positiva muitas vezes você, desavisado, acaba caindo em alguma cilada. Aí você vai dizer, poxa pastor, nem quando está tudo bem na minha vida eu posso ficar sossegado. Irmão, nunca baixe a guarda. Diga quem está do seu lado, nunca baixe a guarda. Nunca, irmão. Jesus disse, vigiai e orai. Não está escrito lá orai e vigiai. Está escrito vigiai e orai. Eu primeiro vigio, depois eu oro. Não quer dizer que a oração é menos importante, mas as duas coisas não funcionam juntas. Parafraseando o nosso pastor presidente, que foi promovido à eternidade recentemente, pastor Custódio Rangel Pires, ele dizia que a vida do cristão é como um homem numa canoa. Se ele remar apenas para a direita, ele vai girar em círculo em torno de si e não vai para lugar nenhum. Se ele remar apenas para a esquerda, ele vai girar em círculo e em torno de si, naquela canoa, e não vai a lugar nenhum. Mas se ele remar com a direita e a esquerda, a direita, a esquerda, a direita, a esquerda, ele vai conseguir navegar, vai conseguir ir à frente, ele vai conseguir chegar ao seu objetivo. Então ele disse que não adianta eu só vigiar e não orar. Não adianta também eu só orar e não vigiar. Eu preciso fazer as duas coisas. Então vigie sempre, ore sempre, nunca baixe a guarda, porque o inimigo está sempre procurando uma brecha, está sempre procurando uma legalidade, e o seu estado emocional é uma das que ele mais usa para atingir você.